Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique. Eu sou da cidade de São Paulo. Eu faço parte da Casa Internacional de Oração. E eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de Cristo que está em Marcos 1, versículo 15. É Jesus que está dizendo e ele diz assim: o tempo é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Com esta palavra, Jesus inicia o seu ministério. É a primeira pregação que nós vamos ouvir Jesus anunciar. Esta é a mesma pregação que João Batista anunciou. João Batista, em seu ministério, proclamava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, quando começa o seu ministério, ele faz a mesma pregação e a mesma declaração: arrependei-vos, porque o tempo é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. Não poderia ser de outra forma ou com outra pregação ao Jesus iniciar o seu ministério. Durante todos os anos, de Adão até Cristo, o homem esteve condenado ao pecado, escravizado ao pecado, dominado pelo pecado. Através de Adão, o pecado entrou no homem, o pecado entrou na descendência do homem, e a palavra vai dizer que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Está escrito isso em Romanos 3, versículo 23. Todos os homens pecaram e todos eles necessitam, carecem da glória de Deus. Com esta palavra, Jesus está chamando a humanidade a um encontro. Jesus está estabelecendo um momento decisivo na história. Ele está dizendo que o tempo chegou. Aquilo que não existia antes na terra, aquilo que não estava antes disponível à vida do homem, Jesus está trazendo. Jesus está fazendo uma declaração e através dessa declaração Jesus está estabelecendo um decreto. Ele está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora do quê? O que está acontecendo em Jesus? Jesus está anunciando que o homem deve se arrepender dos seus pecados, que o homem deve crer no Evangelho, porque o reino dos céus, o reino de Deus chegou. O reino significa domínio, significa o governo de Deus. E Cristo está anunciando que aquilo que antes estava sobre o homem, que era o domínio do pecado, a escravidão ao pecado, agora iria mudar a cena, iria mudar a história, porque o homem teria, através da sua vida, Cristo está estabelecendo isso, Cristo está estabelecendo essa nova possibilidade, essa nova expectativa de vida. Ele está dizendo: chegou o reino de Deus. Aquilo que antes o homem, de Adão até Cristo, não tinha, Cristo está dizendo: chegou até vocês. Essa declaração não foi tirada depois de Cristo, essa declaração não pode ser tirada depois de Cristo. Cristo conquistou para nós uma herança eterna que não pode ser tirada de nós. Apenas nós, apenas o homem pode escolher estar fora dela, mas se permanecermos em Cristo, isso não pode ser tirado da nossa vida. Cristo está dizendo: chegou para você agora, chegou para cada homem, para cada mulher que crer no Evangelho, a expectativa de entrar sobre o domínio de Deus, sobre o domínio do reino de Deus. Nessa declaração, Cristo está dizendo que o que dominou o homem do jardim do Éden, da história, do momento em que Adão pecou até Cristo, não seria mais igual. Que a partir de Cristo uma nova realidade estava se estabelecendo. Porém, a atitude do homem deveria ser crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Desta maneira, o apóstolo Pedro encerra seu primeiro sermão, quando as pessoas que o estão ouvindo a respeito da vida de Cristo o perguntam: o que nós devemos fazer agora? Ele diz: arrependei-vos, para que os seus pecados sejam perdoados e venham sobre vós tempos de refrigério. A palavra do arrependimento sempre esteve ligada à palavra da pregação do Evangelho. A boa notícia do Evangelho, a boa notícia que o domínio de Deus está chegando ao homem, só poderá ser possível ao homem se o homem reconhecer a sua necessidade de Deus. Em Romanos 5, versículo 12, diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e que através do pecado entrou a morte e que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavra de Romanos 5,12 está dizendo que através da vida de Adão entrou na natureza humana, entrou em cada mulher e cada homem que foi gerado depois de Adão, uma herança de morte e uma herança de escravidão.
Nós fomos separados da comunhão que tínhamos com Deus no jardim. Durante mais de 100 anos que Adão viveu na comunhão com Deus, ao ser tirado do jardim, ao viver o pecado, Adão perdeu a comunhão com Deus, Adão recebeu a condenação da morte e a condenação do domínio do pecado. Isso reinou no homem de Adão até Cristo. Mas através de Cristo Jesus está anunciando uma boa notícia. Ele está anunciando que através da fé no Evangelho, através da boa notícia que é chegado o reino de Deus, o homem terá a capacidade em Cristo Jesus de ser liberto do pecado. Há um versículo em Romanos 6, versículo 6, que diz assim: sendo, pois, o velho homem crucificado com Cristo, o pecado será destruído e não mais os escravizará. O pecado não terá domínio sobre vós. Esta é uma das declarações mais fortes do Evangelho, que juntamente com Cristo, o velho homem, a velha maneira de viver, está sendo crucificada com Cristo Jesus, quando você escolhemos nos unir à mensagem de Cristo, nos unir na fé, nos unir no propósito de Deus para qual Deus criou o homem. Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para pecar. Isso foi uma escolha do homem, isso foi uma decisão do seu coração. A palavra diz em Efésios 1 que nós fomos destinados, criados por Deus com um destino. Antes do mundo ser criado, fomos criados por Deus em um sonho e um desejo de sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O desejo de Deus para o homem nunca foi ser afastado da comunhão com o homem e que o homem vivesse sem pecado. O desejo de Deus foi que o homem estivesse sempre em sua presença e que o homem vivesse em santidade, vivesse irrepreensível e imaculado. Isso não fora possível até Cristo, mas em Cristo Jesus, Cristo está fazendo possível. Através da sua morte, através da sua obra, através da redenção do seu sacrifício, um cordeiro sem pecado algum, sem defeito algum, mas que se fez pecado por nós, que assumiu a nossa condenação, assumiu o nosso pecado, se fez maldito por nós, levou o nosso pecado na cruz, morreu como um inocente e através da sua morte foi pago o preço do pecado, da libertação e da condenação do pecado sobre a vida do homem, para que agora todos aqueles que crescem em Cristo Jesus, crescem na sua obra e na sua palavra, fossem feitos libertos, fossem feitos livres e fossem restaurados à comunhão com Deus. 1 João 1, versículo 8 diz que aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo. Esta pregação nós precisamos reconhecer, não existe ninguém sem Cristo que esteja livre do domínio do pecado. Se você ainda não recebeu Cristo Jesus, você ainda vive debaixo de uma expectativa de domínio do pecado e de condenação à morte eterna. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter uma vida eterna. Somente em Cristo Jesus nós podemos viver eternamente com Deus. Somente em Cristo Jesus nós podemos agora ser libertos do domínio e da escravidão do pecado. Mas há uma declaração junto com o tempo é chegado, com o credo no Evangelho. Nós não podemos só acreditar que Cristo operou, que Cristo foi vitorioso sobre o pecado e que agora todos os homens foram feitos livres. Não, somente aqueles que crerem, somente aqueles que responderem à fé. A fé deve ter uma resposta na nossa vida. Romanos 6,6 está dizendo isso. Aqueles que crucificaram o velho homem com Cristo, eu preciso decidir me arrepender. Eu preciso decidir fazer uma escolha de me voltar para Deus, de reconhecer que a vida debaixo do pecado e debaixo da morte não é o propósito de Deus para a nossa vida. Existem alguns versículos pela palavra que vão ensinar o homem quais são as obras desagradáveis a Deus, quais são as obras que não estão dentro do padrão de Deus para a vida do homem, obras da carne, obras que conduzem à morte. Dessa forma, nós precisamos reconhecer que todos aqueles que estão fora de Cristo Jesus estão vivendo debaixo do domínio dessas práticas. E a palavra diz que aqueles que praticam estas coisas, em Gálatas 5, aqueles que praticam essas coisas de forma alguma herdarão o reino de Deus. Com esta palavra, nós precisamos nos voltar para Deus.
Nós precisamos reconhecer que um velho homem, uma velha maneira de viver precisa ser deixada. E é nossa escolha deixar as velhas práticas que antes de Cristo Jesus praticávamos, mas nos convertermos, ou seja, aceitarmos a nova maneira de viver de Cristo, a qual Cristo apresentou na sua palavra como a única forma de vivermos em comunhão com Deus. Nós precisamos reconhecer que precisamos deixar uma velha maneira, isto é arrependimento. Está escrito em 1 João 1, versículo 9, logo em seguida, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diante dessa palavra, Cristo está deixando para nós uma possibilidade de sermos livres do império das trevas, de sermos livres do domínio do pecado, de sermos livres da cegueira com qual o príncipe desse século, o diabo, tem trabalhado na vida das pessoas. Através de Cristo Jesus e somente através de Cristo Jesus nós teremos vida e uma vida eterna para desfrutarmos agora como filhos herdeiros, mas para vivermos eternamente em Cristo Jesus. Diante dessa palavra, nós precisamos reconhecer que carecemos, necessitamos da glória e que a glória de Deus está revelada em Cristo e que Cristo está à disposição de todo aquele que crer em seu nome, de todo aquele que ouvir a mensagem e aceitar a mensagem e renunciar à velha maneira de viver, sem arrependimento, sem renunciar quem eu era, sem renunciar às práticas que eu cometia antes de Jesus. Não há como eu entrar no reino de Deus, não há como eu viver o reino de Deus, não há como eu ser liberto do jugo do pecado e da morte, mas graças ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou o seu Filho, que entregou Jesus, para que através da morte de Jesus e através da sua ressurreição, para que através do seu sangue nós fôssemos perdoados, purificados e recebidos como filhos na sua presença. A palavra de Deus diz que nós não precisamos ter medo mais de nos aproximarmos de Deus. Antes o homem não podia se achegar a Deus. Antes o pecado fazia separação, mas ao sermos perdoados pela fé em Cristo Jesus, nós fomos aproximados de Deus. Nós podemos receber do seu Espírito, nós podemos viver na sua presença e nós podemos ter a garantia e o selo através do Espírito Santo que seremos de Cristo eternamente. Diante desta palavra, eu quero incentivá-lo a que, caso você ainda não tenha recebido Cristo Jesus, você busque a palavra, você busque ouvir a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, que você aceite, que você creia e que você renuncie às práticas que não são agradáveis a Deus. Mas eu também quero te incentivar a que você pregue esta mensagem ao mundo. João Batista pregou esta mensagem, Jesus pregou esta mensagem, o apóstolo Pedro iniciou o seu ministério pregando esta mensagem, o apóstolo Paulo pregou esta mensagem do arrependimento e da fé em Deus. E hoje eu quero te incentivar, pregue sobre o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é uma hora de voltarmos a Deus, de voltarmos a fé ao Evangelho, de crermos em Deus e anunciar, é chegada a hora, esse tempo não acabou, esse tempo está sobre nós, Cristo está reunindo dentre as multidões, dentre os povos, um povo para o seu nome. É necessário que o mundo saiba que Deus está em busca de pessoas que se convertam, de pessoas que creiam no Evangelho. É necessário que as pessoas saibam que há uma boa notícia do domínio do reino de Deus, que não precisamos mais ser cativos a obras que nos levam a uma condenação eterna, mas que através de Cristo Jesus podemos ser livres do pecado e da morte. Que João 3,16 queime em seu coração a declarar ao mundo: Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que Ele entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que você não pereça. Deus entregou o seu Filho para que o mundo não pereça. Viva esta palavra, compartilhe e proclame esta palavra, faça ao mundo saber que existe um Deus que o amou, que existe um Deus que o está chamando para uma hora como esta, a um tempo como este que se chama hoje, que você creia no Evangelho, que você pregue a palavra, que você se arrepende dos seus pecados e que você seja restaurado à comunhão com Deus.
Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Assim eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.